A ginástica sempre foi vista como um espetáculo de beleza, disciplina e perfeição. Quando pensamos nesse esporte, logo vem à mente imagens de atletas leves como plumas, executando saltos impressionantes, giros no ar e aterrissagens quase sobrenaturais. Para o público, tudo parece harmonia, como se fosse um balé no ar. Mas por trás dessa fachada de leveza, existe um universo sombrio, cruel e muitas vezes mortal. O que quase ninguém vê é o peso da pressão, o risco escondido em cada movimento e as consequências devastadoras quando algo sai errado. Hoje eu vou contar para você algumas das histórias mais trágicas e marcantes da ginástica artística. Histórias reais de jovens que tinham tudo pela frente, mas que acabaram pagando um preço altíssimo na busca pela perfeição. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é tão perturbador quanto necessário. Jalisa Gomes. O salto que mudou tudo. Era o mês de maio de 1988, em Tóquio, no Japão. A cidade estava em festa com a Feira Mundial dos Esportes, um evento grandioso que reunia atletas de várias partes do mundo. Entre os participantes estava uma jovem de apenas 15 anos, vinda dos Estados Unidos, Jalisa Gomes. Jalisa não era apenas mais uma competidora. Desde pequena, mostrava um talento natural. Nascida em 4 de novembro de 1972, na cidade de San Antonio, no Texas, era filha de Otília e Romero Gomes, ex-trabalhadores rurais que se sacrificaram muito para oferecer à filha uma vida diferente da que tiveram. A menina se apaixonou pela ginástica quando tinha apenas 5 anos e, a partir dali, tudo mudou. Com 10 anos, já treinava com Bela Karolyi, um dos técnicos mais famosos da modalidade. Em 1986, ficou em 4º lugar no Campeonato Nacional dos Estados Unidos. No ano seguinte, passou a competir internacionalmente, levando o nome do país em grandes eventos. Sua especialidade era o salto, justamente o aparelho que seria responsável pelo fim trágico de sua história. Jalisa buscava um espaço na equipe olímpica que iria a Seul, na Coreia do Sul. Para isso, treinava sem descanso, cada vez mais pressionada a aperfeiçoar movimentos arriscados. Foi nesse período que começou a praticar o salto Yurchenko, uma técnica que exige precisão absoluta. O movimento consiste em uma corrida rápida, seguida de uma estrela de costas no trampolim e depois o impulso sobre o cavalo de salto. Quando sai perfeito, é um espetáculo. Mas um pequeno erro pode significar desastre. E os erros estavam acontecendo. Seus técnicos percebiam que ela não se sentia segura na execução. Havia falhas, hesitações. Ainda assim, a cobrança era imensa. Ela tinha que competir com aquele salto. Não havia outra opção. No dia 5 de maio, durante o aquecimento, Jalisa correu como tantas vezes antes, mas, naquele instante, seu pé escorregou. O impulso falhou, e em frações de segundos, a jovem colidiu de cabeça no cavalo de salto. O impacto foi tão violento que o ginásio inteiro silenciou. Jalisa caiu imóvel no chão. O diagnóstico foi devastador. Fratura cervical, paralisia total do pescoço para baixo. Mesmo assim, os médicos tentaram de tudo. Seus pais voaram imediatamente para o Japão, desesperados para ficar ao lado da filha. No hospital, porém, a situação piorou. Houve falta de oxigenação cerebral, causando danos irreversíveis. Jalisa entrou em coma profundo, incapaz de se mover ou falar, apenas piscando os olhos. Por 3 longos anos, sua família se manteve firme, cuidando dela em silêncio e esperança. Mas em 8 de agosto de 1991, o inevitável aconteceu. Jalisa faleceu aos 18 anos. Sua morte não foi em vão. O mundo da ginástica finalmente reconheceu que mudanças urgentes eram necessárias. A Federação Internacional de Ginástica adotou novas regras, colchões obrigatórios nos saltos, substituição do antigo cavalo por uma mesa mais larga e estável, e a determinação de que qualquer atleta que tentasse o Yurchenko sem equipamentos de segurança receberia nota 0. A dor de sua família e de seus colegas serviu como alerta, mas ainda assim,
a ginástica continuaria a cobrar preços altos de seus atletas. Helena Mukina, o sistema que destrói. Avançamos agora para a União Soviética. No dia 3 de julho de 1980, em Minsk, Helena Mukina, de 20 anos, se preparava para mais um treino. Quem olhava para ela via uma estrela. Apenas 2 anos antes, em 1978, havia chocado o mundo ao conquistar o ouro no individual geral do Campeonato Mundial de Estrasburgo. Naquele momento, derrotou nomes lendários como Nadia Comaneci e Nelly Kim. De repente, Helena não era apenas uma ginasta, era um símbolo nacional, um orgulho soviético. Mas o preço desse título foi cruel. Seu corpo já estava quebrado. Havia sofrido uma fratura séria na perna, mas a recuperação foi apressada pelo sistema esportivo, que priorizava medalhas acima de tudo. A dor era ignorada, o peso tinha que ser controlado de forma brutal. E então veio a exigência mais perigosa: executar o chamado toma-salto, uma acrobacia originalmente criada para homens. Poucas mulheres se atreviam a tentá-la. Helena sabia que era suicídio. Implorou ao técnico, Mikhail Klimenko, que não a obrigasse. Repetiu várias vezes: "Posso quebrar o pescoço." Mas seus pedidos caíram no vazio. Naquele dia, durante o treino, ela correu, iniciou a sequência e errou na rotação. Caiu de queixo no chão, com um barulho seco que ecoou pelo ginásio. O silêncio foi absoluto. Helena havia quebrado o pescoço. A partir dali, ficou tetraplégica para o resto da vida. O regime soviético entrou em pânico, mas não pela saúde da atleta. Estavam preocupados com a imagem de poder. A imprensa recebeu versões falsas. Alguns diziam que ela havia caído da trave, outros que o acidente fora no salto. Qualquer coisa, menos admitir a verdade. Helena sobreviveu, mas sua juventude foi roubada. Viveu 26 anos presa a uma cama, sem movimentos, com dores constantes. Em entrevistas raras, chegou a dizer com calma: "Eu sabia que isso ia acontecer. Eu disse que podia quebrar o pescoço. E quebrei." Em 22 de dezembro de 2006, aos 46 anos, ela faleceu. Sua história revelou ao mundo a crueldade de um sistema que enxergava atletas como ferramentas descartáveis para exaltar a pátria. E foi um alerta para todos os que ainda acreditavam que o esporte, por si só, era apenas glória. Melanie Coleman. O acidente inexplicável. Avançamos quase 4 décadas. É 8 de novembro de 2019, em Connecticut, nos Estados Unidos. Dentro da academia New Era Gymnastics, Melanie Coleman, de 20 anos, treinava nas barras assimétricas. Era apenas mais um dia. Nada de movimentos arriscados, nada de novidade. Mas bastou um deslize para o pesadelo acontecer. Melanie caiu de forma violenta. O impacto na coluna foi tão forte que a situação se tornou imediatamente crítica. Foi levada às pressas para o hospital Yale New Haven, mas 2 dias depois, em 10 de novembro, morreu. O choque foi geral. Melanie não era uma iniciante. Era uma ginasta universitária de alto nível, premiada, estudiosa, dedicada. Cursava enfermagem, queria seguir os passos das irmãs que já trabalhavam na área. Ainda encontrava tempo para dar aulas a crianças pequenas no mesmo ginásio onde treinava. Era um exemplo para todos. Sua morte foi classificada como acidente imprevisível. Não havia falhas nos equipamentos, nem imprudência nos treinos. Era simplesmente um daqueles momentos terríveis que ninguém consegue explicar. Para a família, a dor foi imensa. Sua mãe, Susan, desabafou em lágrimas. "Passamos todos os dias juntas por 20 anos. Agora teremos sempre um espaço vazio em nossas fotos." Ainda assim, Melanie deixou um último gesto de generosidade. Era doadora de órgãos, e por causa disso, mesmo após a morte, salvou vidas. Sua partida mobilizou toda a comunidade. Uma campanha online arrecadou mais de $65 mil para apoiar sua família. Tributos chegaram de todos os cantos do país. Christy Heinrich.
A destruição silenciosa. Agora, voltamos para os anos 80 e 90. Christy Henrique era uma das maiores promessas da ginástica norte-americana. Nascida em 18 de julho de 1972, pequena em altura, mas gigante em talento, rapidamente se destacou. Aos 14 anos, já competia em nível nacional. Em 1989, ajudou a equipe dos Estados Unidos a conquistar o 4º lugar no Mundial de Stuttgart e quase conquistou uma medalha nas barras assimétricas. Mas a trajetória promissora foi brutalmente interrompida por um comentário. Durante o Campeonato Mundial de 1988, em Budapeste, um juiz lhe disse que precisaria perder peso se quisesse ir às Olimpíadas. Na época, Christy pesava cerca de 43 quilos. A partir dali, começou uma luta interna devastadora. Desenvolveu distúrbios alimentares graves. Sua alimentação passou a ser extremamente restrita, os treinos se tornaram ainda mais intensos. O técnico Al Fong percebeu a gravidade e tentou ajudá-la. Conseguiu acompanhamento médico, nutricional, psicológico, mas já era tarde. A pressão pelo corpo ideal havia se infiltrado profundamente em sua mente. O peso de Christy caiu para inacreditáveis 21 quilos. O corpo já não suportava a intensidade dos treinos. Em janeiro de 1990, abandonou a ginástica de elite. Ainda assim, nunca deixou de sonhar com o retorno, mas seu corpo estava destruído. Nos anos seguintes, passou por internações, tratamentos psiquiátricos, mas seu estado apenas se agravava. Até que, em 26 de julho de 1994, 8 dias após completar 22 anos, morreu em Kansas City, com falência múltipla dos órgãos. Sua morte foi um choque. A ginástica, pela primeira vez, foi obrigada a encarar o problema dos distúrbios alimentares. Mudanças começaram a acontecer. Programas de conscientização foram criados, treinadores receberam instruções para reconhecer sinais de risco e transmissões esportivas deixaram de anunciar o peso das atletas, algo que antes era feito como se fosse irrelevante. Christy se tornou símbolo de uma luta necessária. A preservação da saúde mental e física acima da obsessão pela estética. Sanglan, o salto da desconfiança. Julho de 1998, Nova York. Os Jogos da Boa Vontade reuniam atletas do mundo inteiro. Entre eles, a jovem chinesa Sanglan, de 17 anos, especialista em salto, campeã nacional e promessa de medalha. Durante um simples aquecimento, Sang correu para executar um salto comum, sem maiores riscos. Mas algo deu errado. No ar, perdeu o controle e caiu de cabeça. O impacto foi brutal. Foi levada às pressas para o hospital, onde passou por cirurgias de emergência. Ainda assim, o diagnóstico foi definitivo: paralisia do peito para baixo. A tragédia já era enorme, mas Sang levantou uma acusação ainda mais sombria. Disse que, pouco antes de sua execução, um treinador de outra equipe havia retirado o colchão de segurança sem avisar. Se isso fosse verdade, sua queda não teria sido apenas um acidente. Durante a recuperação, enfrentou novos desafios. Foi cuidada por um casal de origem chinesa nos Estados Unidos que, segundo ela, acabou controlando sua vida, restringindo sua fala e até negligenciando cuidados médicos. Ao voltar à China, foi transformada em símbolo nacional de superação, chegou a acender a tocha olímpica em 2008. Apresentou programas de TV. Mas por trás da imagem pública, ainda lutava com enormes dificuldades físicas e emocionais. Em 2011, Sang entrou com um processo judicial bilionário nos Estados Unidos contra instituições esportivas e pessoas envolvidas no caso. Para ela, não era apenas uma questão de indenização, mas de justiça e voz. Queria expor o que acreditava ter sido manipulação, descaso e silêncio forçado. Sua luta ainda não trouxe todas as respostas, mas seu nome se tornou símbolo de resistência. Essas histórias de Jalisa Gomes, Helena Mukina, Melanie Coleman, Christy Henrique e Sang Lan são lembretes dolorosos de que a ginástica não é apenas sobre medalhas e aplausos.
É também sobre riscos altíssimos, sobre sistemas que muitas vezes negligenciam a saúde de atletas jovens em troca de resultados imediatos. Elas nos mostram que, por trás de cada apresentação impecável, existe um ser humano vulnerável, que sente dor, medo e pressão. E que o brilho das medalhas nunca pode custar mais do que a própria vida.